Salve galera do canal Visão Rubro-Negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo este diário de notícias e informações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no rubro-negro mais cedo do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Galera, vou pedir para você, fica até o final desse vídeo, porque tem muita notícia, muita informação do Mengão para vocês não perderem nenhum detalhe, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar de tudo aqui, a preparação do Flamengo aí, né, para essa final, essa decisão aí contra o Corinthians na quarta-feira no Maracanã. Vale destacar, trazer tudo para você que aconteceu no treino do Mengão. Vou falar a verdade sobre o Arrascaeta, se ele vai para o jogo da final ou se ele não vai. Muita gente falando sobre isso, eu vou trazer para vocês todas as informações completas do que está acontecendo com o Arrascaeta. Vou falar também sobre o Eric Pulgar, né, recuperado aí da lesão. Vou falar também sobre a licitação do Maracanã e sobre a questão do estádio do Flamengo, o que afeta essa questão da licitação do Maracanã. Vou trazer para vocês também informações atualizadas sobre o Oscar e também tudo sobre o Corinthians, como que tá a preparação e o que eles estão fazendo, né, o jogo sujo, né? Tanto o Corinthians quanto os jornalistas paulistas fazendo em cima da arbitragem. Então fica até o final porque tem muita notícia. Falar primeiramente do treino do Flamengo aqui para vocês, né? Porque enquanto o Flamengo jogou no sábado aí contra o Atlético Mineiro, a gente sabe que o Dorival Júnior está se preparando bastante para essa final. E as informações que temos é que após o jogo contra o Atlético Mineiro, ele ficou no CT Ninho do Urubu até as 2 da manhã, né, estudando a equipe do Corinthians, né, vendo todos os vídeos possíveis, a questão tática também do treinador Vitor Pereira. E aí ficou até a madrugada, 2 da manhã. No dia seguinte, no domingo, os jogadores que atuaram, né, o time reserva ali que atuou contra o Atlético Mineiro e venceu por 1-0, recebeu folga. Mas a equipe principal do Flamengo que vai jogar na quarta-feira não folgou, tá? Treinou também no domingo. O Dorival Júnior chegou às 6 da manhã, então praticamente dormiu só 4 horas ou até menos, né? Porque tem a questão de locomoção até o CT, né? Dormiu menos de 4 horas de relógio aí e foi para o CT estudar mais ainda a equipe do Corinthians e preparar o treino que começou às 9 da manhã. Então a equipe principal do Flamengo treinou no domingo, no caso ontem, e hoje treinaram todos, tá? Tanto os reservas que folgaram no domingo e também o time principal às 9 da manhã. E o Dorival preparou o treino lá, também continua estudando a equipe do Corinthians, né? Por conta dessa final, essa decisão, esse jogão que vai acontecer na quarta-feira. Muitos de vocês, assim como eu também, está muito ansioso para essa partida, justamente para a gente rever o Flamengo conquistando um título no Maracanã. Essa é a expectativa, né, que a gente tem em cima disso. A gente acredita que vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo ainda continua sendo um favorito, porque decide em casa, tem um time melhor, né, e a sua torcida ao seu favor. Então tá aí, né, o técnico Dorival Júnior se preparando bastante nessa questão, o time do Flamengo treinando bem. Nossa, eu vi o treino do Flamengo, aquele tapa que o Pedro deu no ângulo, no gol, até o Gabigol fica olhando para ele, assim, o Gabigol tava na marcação do Pedro. Então assim, quem quiser ver, depois reveja as imagens aí na Flá TV, tá bom, galera? Então, muito bom acompanhar o treino do Mengão. Então, em relação também à questão do Corinthians, né, importante de trazer para vocês aí, que a equipe do Corinthians, a principal, tá, a titular que vai atuar na quarta-feira, ela não viajou para Goiás, tá, para Goiânia lá, onde iria enfrentar o Goiás. A gente sabe que aquele jogo foi adiado, mas os jogadores titulares não estariam à disposição, só viajou, né, jogadores aí reservas e também alguns garotos da base para atuar. Porém, o jogo foi adiado, eles voltaram para São Paulo. Corinthians treinou normalmente aí com o time titular e também tá previsto para hoje um treino aí aberto, né, na Neoquímica Arena, para que os torcedores do Corinthians ali possam incentivar o time antes da viagem para o Rio de Janeiro. Mas a gente sabe também que o Flamengo está muito concentrado e treinando muito bem também com o técnico Dorival Júnior. Falar sobre o Arrascaeta, galera, porque é o seguinte, né? Muita gente colocando aí o Arrascaeta fora dessa final da Copa do Brasil e consecutivamente da Libertadores também, por conta da pubalgia. Não como que eu posso falar? Desculpa aí, galera, tô tossindo bastante, né, nesses dias aí. Não é novidade para ninguém, né, que o Arrascaeta tem essa pubalgia, né, já foi detectado há um tempo, até na seleção uruguaia também teve uma preparação especial para que o Arrascaeta entre em campo e não sinta dores, né, a gente sabe dessa questão aí, que ele vai ser convocado para a Copa do Mundo também, e aí o que acontece? O Arrascaeta vem sendo poupado dos jogos do Campeonato Brasileiro, assim como a equipe principal do Flamengo. Com isso, o Arrascaeta não tá tendo folga, galera. Ele tá treinando forte no CT Ninho do Urubu, né? Está tendo, né, treinamentos específicos para ele poder aí
não sentir dor, tá fazendo fisioterapia também, até nas folgas dele é passado fisioterapia para ele, para que ele possa cada vez mais, né, conseguir fazer os seus movimentos ali de forma adequada, né, que ele não possa ficar limitado. Então a Arrascaeta, galera, vai estar 100% aí na sua melhor, 100% não, que a gente sabe que a pubalgia, né, só ano que vem que ele vai poder operar, vai poder passar por cirurgia aí se for necessário para poder voltar 100%, mas ele vai estar no seu melhor, na sua melhor forma física possível, porque o Flamengo está fazendo um tratamento especial e dá até para ver nos treinos também no Flamengo, que ele está treinando com bola também e com a equipe, que ele está 100% ali, né, 100% entre aspas que a gente fala, né, ele está no seu melhor possível para poder atuar e também está conseguindo fazer alguns movimentos aí, né, que ele poderia ter afetado esses movimentos dele por conta da pubalgia. Então a verdade é o seguinte, ele não está fora, tá, da final da Copa do Brasil, ele vai jogar contra o Corinthians e tomara aí que ele possa ter sua melhor partida, né, no ano com a camisa do Flamengo, que ele possa ajudar bastante o Mengão, tá? Então quem tá colocando a Arrascaeta fora da Copa do Brasil, falo Libertadores porque após a Copa do Brasil tem Libertadores, também vou falar sobre isso porque o Filipão falou sobre a Libertadores, né? Então o Arrascaeta tá tentando aí ficar o melhor possível para essa decisão, para esse jogo contra o Corinthians. Então é bem possível e muito provável que o Arrascaeta esteja em campo, ajude o Mengão a conquistar mais um título e que para ele vai ser o tricampeonato da Copa do Brasil. Ele que já foi bicampeão pelo Cruzeiro, tá bom, galera? Então, Arrascaeta em campo. Falar também sobre o Pulgar, galera, a gente sabe que ele não pode, né, nem ele nem o Varela pode atuar na Copa do Brasil, mas o Pulgar estava lesionado, né, ele tinha sofrido um entorse no tornozelo esquerdo, quando estava servindo a seleção dele, né, e aí por conta disso ele ficou um tempo aí sem treinar e sem jogar também, sem treinar falo com bola, né, mas ele estava fazendo tratamento específico no CT do Urubu para poder tratar dessa lesão. Ele está recuperado e agora já está treinando com bola aí junto com seus companheiros. Então é questão de tempo para ele poder jogar com a camisa do Flamengo, ele que vai poder jogar no Campeonato Brasileiro e também na final da Libertadores, caso seja a opção do técnico Dorival Júnior, tá bom, galera? Então ele vai ficar à disposição. Tanto Pulgar quanto Varela só não podem jogar a Copa do Brasil, tá bom? Até muitos torcedores assim falando que o Varela tinha que ser titular na quarta-feira, e eu vou passando pro pessoal também que eles não podem jogar nem o Varela nem o Pulgar a Copa do Brasil, porque eles chegaram após o período de inscrição dessa competição, né? Então por isso que eles não vão poder atuar. Então o Pulgar pode jogar até a próxima partida do Brasileiro, se for necessário, se o técnico Dorival Júnior quiser, ele pode jogar, tá bom, galera? Trazer também para vocês informação aí, né, sobre a questão do planejamento do Flamengo da Libertadores, porque é o seguinte, galera, havia-se a possibilidade do Flamengo adiar a sua volta, né, para o Brasil, no caso de ser campeão da Libertadores. Por quê, galera? A final da Libertadores vai acontecer no dia 29 de outubro, tá? Então aí, um dia antes da eleição, né, do segundo turno das eleições aqui no Brasil. Então, o que o Flamengo entendia? Em caso de título, né, poder ficar mais um dia em Guayaquil, no caso, né, estender a sua diária lá em Guayaquil e voltar na segunda-feira. Essa é uma coisa que estava sendo debatida, né? Estavam tentando ali ver se era viável essa questão, até porque para evitar tumulto no dia da eleição no Rio de Janeiro. Então, mas o Flamengo decidiu que vai voltar no dia 30. Então, disputa a final no dia 29, independente do resultado. Se for vitória, né, a gente não pensa em outro resultado, mas independente do resultado, né, o Flamengo volta, né, pro Brasil no dia 30, deve chegar no Rio de Janeiro às 9 da manhã, e aí a gente sabe, se for título do Flamengo aí na Libertadores, que a gente torce para que aconteça, as ruas vão estar lotadas, né, e pode, quem sabe, aí atrapalhar o período de eleição no Rio de Janeiro, porque às 9 da manhã, imagina como foi em 2019, tudo lotado as ruas do Rio de Janeiro, pode acontecer novamente por conta desse planejamento do Flamengo, né, em relação à sua volta de Guayaquil para o Rio de Janeiro, tá bom, galera? Então, trazendo essa informação para você, tá decretado, Flamengo volta pro Rio de Janeiro no dia 30, deve chegar aí às 9 da manhã, tá bom? Fala também sobre o Felipão, né, que ele falou sobre essa final da Libertadores aí, e eu gostaria de trazer para vocês a informação, o que ele falou também nessa coletiva importante que ele deu, até definiu que o time principal, o time que deve entrar em campo aí contra o Flamengo na final da Libertadores, é o mesmo time que enfrentou aí o Curitiba e ganhou por 1-0 o clássico, né, do estado do Paraná, né, então ele acabou entrando em campo, ganhou do Curitiba de 1-0 e falou que essa deve ser a equipe titular do Atlético Paranaense, tá bom? O Filipão falou uma questão do seguinte, galera, que ele sabe que o Flamengo tem muito mais qualidade do que a equipe do Atlético Paranaense, que a equipe do Flamengo é melhor, né, tecnicamente falando,
porém, o detalhe que o Atlético Paranaense pode vencer o Flamengo, né, é na questão do espírito, da vontade. É isso aí que vai ter de sobra do time do Atlético Paranaense. Por que ele falou isso? Ele falou que o time do Flamengo está acostumado a ganhar muitas decisões nos últimos anos. E com isso pode entrar ali com um espírito mais ameno, né? Mais assim, vamos ganhar também, porque a gente já está acostumado a ganhar. Só que o espírito do Atlético Paranaense, ele está preparando seus jogadores para isso. É o seguinte, é a final, é o torneio mais importante da vida deles, eles vão entrar com tudo, mesmo com a sua estratégia lá, talvez de ser um pouco mais retrancado, mas o que o Filipão falou é que eles vão dar vida, vão dar sangue dentro de campo e vai com tudo pra cima do Flamengo aí. Então, é um alerta até para os jogadores do Flamengo, não só para a final da Copa Libertadores, mas também para a final da Copa do Brasil, né? O Corinthians já tem um tempo aí que não ganha um título de expressão, né, nacional também, e o Atlético Paranaense também, por mais que conquistou a Copa do Brasil recentemente, Sul-Americana, a Libertadores é um torneio, é o maior, né, a maior competição da América do Sul, então essas duas equipes vão vir com muita vontade, tá? Tanto o Corinthians na quarta-feira e também o Atlético Paranaense no dia 29. Então o Dorival Júnior precisa também trabalhar essa questão no elenco do Flamengo, né? Ter mais vontade, ter mais pegada em campo, jogar esse jogo como se fosse o último jogo da vida de cada um desses jogadores, para que não tenha oba-oba, né? Porque a gente sabe que a equipe do Flamengo tem muita qualidade, mas perde muitos gols também. Com isso, às vezes acaba tomando e não consegue recuperar, né? Então por isso que é importante, além da qualidade técnica, qualidade tática, a gente ter o emocional voltado para querer ganhar, porque as outras equipes que vão enfrentar o Flamengo vão jogar essas finais como se fosse o último prato de comida para eles. Então o Filipão falou dessa questão do espírito, que os outros podem superar o Flamengo nessa questão da vontade, do espírito de ser campeão, de querer ser campeão. Tomara que o Flamengo tenha a mesma coisa e represente essa nação aí de mais de 48 milhões, mais de 50 milhões de torcedores, que assim espera que o Flamengo tenha muita vontade e ganhe essas duas competições, tá bom, galera? Falar agora também sobre a concessão do Maracanã, importante a gente falar sobre isso, porque assim, não é porque o Flamengo tá entrando junto com o Fluminense, né, eles fecharam hoje essa parceria, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, em relação à concessão do Maracanã. O edital sai no dia 27 de outubro, né? E aí eles acabaram tendo a questão do Vasco, né? Que também entrou na briga, entrou na disputa para ter essa concessão do Maracanã, por conta da sua SAF lá, a 777, né? A SAF do Vasco. Eles querem também ser o concessionário do Maracanã, né? E o Flamengo e o Fluminense fechou essa parceria aí também para entrar nessa briga, na disputa, né? Com isso, a gente sabe da briga que teve entre Flamengo, Vasco e Fluminense, por conta de alguns jogos do Vasco aí em momentos decisivos, prejudicando o gramado no Maracanã, e aí vai ter essa briga jurídica, vão entrar aí nessa concessão, mas o que importa é o seguinte, muita gente perguntando, Flamengo e Fluminense entrando na briga na concessão do Maracanã, o que acontece com o estádio do Flamengo, o projeto do estádio do Flamengo? E aí, galera, a informação que temos é o seguinte, a informação apurada aí pelo jornal O Globo, é que o Flamengo não vai desistir da construção do seu próprio estádio, a diretoria do Flamengo está trabalhando duro para poder conseguir, né, essa questão do seu próprio estádio, da construção, só que tem alguns detalhes. O primeiro passo é tentar comprar o terreno, tá? A compra do terreno junto à Caixa Econômica Federal. Segundo passo, até anotei aqui para não esquecer, né? As liberações que eles vão precisar, tanto da prefeitura quanto do governo do estádio, né? Os alvarás, né, que eles vão precisar aí para essa questão do estádio. O terceiro passo é a questão aí da descontaminação do terreno, né? A gente sabe que tem ali a questão do terreno tá contaminado, o Flamengo precisa fazer um estudo, né, de quanto tempo para poder fazer essa descontaminação, se é 1 ano, 2 anos, para depois estudar a viabilidade do estádio, tá? Não só um estádio, mas praticamente ali um complexo, né, de coisas que pode estar acontecendo, de negócios, né, que podem ser instalados ali naquele local. Então, o Flamengo não desiste, está estudando, né, para tentar conquistar o seu estádio próprio, mas vai entrar na concessão do Maracanã, porque até lá, um exemplo, o Flamengo comprou o terreno do estádio, tem um tempo da construção, tem tudo isso que eu te falei, né, todo esse tempo, essa burocracia que demora para a construção de um estádio, o Flamengo vai ter um lugar para jogar, que vai ser o Maracanã, por isso entrou nessa parceria com o Fluminense, tá bom, galera? Falar agora aí sobre o Oscar, né, a questão é o seguinte, a gente sabe todo o imbróglio que vive aí, né, Flamengo e Oscar nesses últimos meses aí da questão da negociação, o Flamengo tentou, né, a liberação do Oscar junto ao time chinês lá, né, para que jogasse no Flamengo
nesse último semestre do ano, né, nesses últimos meses aí, e disputasse essas finais aí com a camisa do Mengão. O Oscar ficou muito otimista para poder jogar com a camisa do Flamengo. É um sonho dele, inclusive. Ele já falou também em podcast aí, né, que ele participou, né, que é um sonho dele vestir a camisa do Flamengo. E olha a revelação que ele falou, tá? Ele vai tentar, até então eram os agentes dele que estavam tentando essa liberação, ele vai tentar uma rescisão amigável, tá, com o time chinês, e nisso ele tem ainda 40 milhões de euros para receber, porque o contrato dele é até 2024, tá? Então ele tem 40 milhões de euros para receber de salários, dá algo em torno aí de 206 milhões de reais, tá? Que o Oscar ainda tem a receber, e por isso que ele vai tentar essa rescisão amigável, né? Talvez abrir mão desse salário aí que falta até 2024, né? Para ele poder vir pro Flamengo, e que é um sonho dele tá próximo da sua família e também vestir a camisa do Flamengo. Por que foi perguntado isso, né? Foi perguntado nesse podcast a relação que tá muita gente dizendo que o Corinthians poderia dar um chapéu no Flamengo em relação ao Oscar, né? Poderia entrar na briga para essa contratação. O Oscar já disse que se ele vier para o Brasil é para vestir a camisa do Flamengo e que não se importa, tá? Se ele for reserva na equipe do Flamengo. Por quê? Não é que ele vai vir sem vontade de jogar no Flamengo. Calma aí, galera. É a questão do seguinte, ele sabe que o quarteto do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro estão muito entrosados, então qualquer jogador desta posição de ataque ou de meio campo que chegar no Flamengo não vão conseguir titularidade absoluta, provavelmente deve jogar na equipe alternativa porque o Flamengo tem 2 times, e o Oscar falou sobre isso. Para ele, ele vai estar feliz só de vestir a camisa do Flamengo, jogar, né, a favor dessa nação, que é um sonho dele, né, vestir a camisa e jogar no Maracanã lotado aí, independente se for titular ou reserva. Ele vai brigar pela titularidade, mas sabe que se chegar no Flamengo nesse momento, ele vai estar na equipe alternativa tentando aí, quem sabe, né, ser titular, mas com tempo, né, isso aí vai vir gradativamente. Então, o Oscar falou sobre essa questão, né, ele quer jogar no Flamengo já em janeiro de 2023, ele quer ser a primeira contratação, e o Flamengo também tem encaminhado aí, tem sondado, né, e também uma outra contratação que já pode vir no início do ano que vem, é o goleiro Augustin Rossi do Boca Juniors. O Flamengo monitora de perto, ele que não quer renovar com o Boca. Então, Oscar, ele quer jogar no Flamengo, revelou isso, e que nenhum outro clube que entrar na briga vai conseguir, né, tirar esses desejos, esse sonho dele de vestir a camisa do Mengão, tá bom? Galera, falar para vocês também sobre a arbitragem aí do próximo jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. A gente sabe aí da estratégia que tanto a equipe paulista quanto também a mídia paulista vem fazendo aí, né, tentando desestabilizar a arbitragem, falando disso o tempo todo, inventando assunto, inventando história, fazendo muitas fake news aí em relação à arbitragem, né? E aí a CBF já definiu na semana passada o árbitro, né? Porém, eu vou trazer para vocês aqui a equipe inteira de arbitragem que vai apitar esse jogo, Flamengo e Corinthians no Maracanã, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, tá bom? Tá aqui, ó, o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro principal de Goiás, tá? Rafael Pires é o assistente número 1 também de Goiás, e o Bruno Bosquilha é o assistente número 2 do Paraná. E o VAR tá por conta do senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Então tá aí, essas foram as informações do Mengão hoje. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, botão aqui vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa o sininho da notificação na opção todos, que ajuda muito também você receber as notificações de vídeo e lives aqui do canal, e também deixa seu like, que ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso crescimento, tá bom? Não esqueça, e também sigam a gente nas redes sociais, @visãorubro_negra, é o nosso Instagram, e o meu Instagram pessoal também, @olucasluma, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras!